Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos mais uma vez aqui, mais uma noite reunidos. Sejam todos bem-vindos, com muita alegria. Bem, meu nome é Daniela, eu sou médica veterinária integrativa e sou membro da Associação Brasileira, de Medicina Veterinária Integrativa. E com muita alegria, hoje eu estou aqui mais uma vez, recebendo várias pessoas. Oi, doutora Lê, boa noite. Já vi que o meu convidado já entrou também. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece a Associação Brasileira ainda, ela é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, através das parcerias com universidades, institutos e associações. Nós primamos pela integração das áreas da medicina e da medicina veterinária. A abordagem integrativa é orientada para o tratamento, profilaxia, visando o paciente como um todo e também integrando as áreas dentro da medicina veterinária, a medicina convencional, com as técnicas complementares. Quem não conhece ainda a Associação Brasileira, eu convido para visitar a página pelo www.abmvi.com.br. No próximo ano, se Deus quiser, teremos o nosso congresso presencial. Então, vocês já podem estar visitando a página www.cince.com.br. O nosso congresso presencial vai ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de maio, na cidade de Ribeirão Preto. Para todos os nossos eventos, contamos com os nossos patrocinadores: a Farmácia Homeo Center, a Farmácia Inject Center, especializada em injetáveis estéreis e homeopáticos, a Pet Quântica e Saúde Quântica, o Instituto IDIS e Natural Pet Medicina Veterinária Integrativa. Então, com muita alegria, num sabadão de hoje, pós-Dia dos Namorados, quero chamar o meu convidado de hoje, Dr. Marcos Fernandes. Por favor, Dr. Marcos, seja bem-vindo. Todo mundo me escuta? Todo mundo está me vendo direitinho? Deixa eu achar meu convidado aqui. Alegria. Aguardando a conexão do Dr. Marcos Fernandes. Nós vamos falar de síndrome burnout. Ele está chegando. Oi, querido Marcos, boa noite. Olá, doutora Daniela, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Ótimo, muita melhor agora, gratidão. falando contigo. Associação Brasileira de Medicina Veterinária Integrativa também. Eu saúdo e agradeço o convite. É uma alegria sempre ter você. Você sabe que você é querido, já é de casa, também nosso parceiro de longa data aí, quase que desde o princípio da associação. E eu quero apresentar você para o pessoal, me permite? Por favor, Daniela, obrigado. Ótimo, pessoal. O Dr. Marcos Fernandes, ele é veterinário formado pela Unesp de Jaboticabal. Ele é homeopata como eu, muita alegria, né? E ele é mestre em saúde pública pela Faculdade de USP, né? Faculdade de Ciências, Saúde Pública. Está doutorando, né? Pelo Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, também pela USP, com um tema muito lindo que, assim, é apaixonante, né? Ele está avaliando o bem-estar de cães farejadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mensurando as dosagens de cortisol salivar no descanso e pós-trabalho. Seja super bem-vindo, você é da casa. Obrigado, Daniela, muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer e, segundo, parabenizar pela escolha do tema, sugestão sua. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre, um pouco não, né? Bastante sobre esse tema para a maioria dos veterinários, com certeza. Muito, muito. Eu quis escolher esse tema primeiro no currículo dele. Doutor Marcos, além de ter essa experiência linda com o síndrome burnout, com a parte de psicanálise, ele tem um feeling muito apurado e uma expertise muito interessante, porque ele consegue atender múltiplas espécies, ele atende os animais e os tutores,
né, ou que não sejam tutores, seres humanos que necessitem, né, de atendimento, através das constelações, né, com o nosso digníssimo querido Bert Hellinger. Então, o Dr. Marcos, ele é multiuso, ele faz tudo isso daí, além de ter especialidade em homeopatia, que também proporciona uma sensibilidade um pouco mais apurada, né, no quesito de quê? Emoção. Fala um pouquinho mais, Marcos, disso. Pois é. Então, eu me formei, fui para a homeopatia, me apaixonei, né? Fui curado pela homeopatia, porque eu tinha uma doença de pele, que eu sofri 10 anos e depois, em 90 dias, a homeopatia me curou. Trabalhei como homeopata na clínica geral durante muitos anos, né? São 29 anos de formado. E depois eu fiz uma formação em psicanálise clínica. Passei a atender pessoas, né, que tinham questões com animais e pessoas que também não tinham questões com animais. E a última formação foi de constelação familiar, onde hoje, Daniela, eu me considero muito mais um terapeuta familiar do que um veterinário. Para mim, eu olho para a família, né? Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu vim trazer meu cachorro aqui porque ele está doente, eu digo, não, o cachorro não está doente, o sistema familiar está doente. E aí a gente vai olhar para esse sistema, Daniela, tratando do tutor e do animal que é permeável às emoções e ao sistema humano ao qual ele está completamente inserido. Isso é fantástico no mundo de hoje. Eu acredito que você e tantos outros homeopatas, mas você principalmente pela sua expertise, daqui por diante é serviço garantido. Você sabe que vai ter consultas múltiplas agendadas aí, né? Porque a quarentena está mexendo demais com todo mundo. Exatamente. E dentro desse conceito da família multiespécie, né, Daniela? Hoje, quem que é a família? Antigamente era, na nossa época, né? O pai, a mãe e os filhos, né? Hoje é o pai, a mãe, o filho e o cachorro, né? Então mudou, né? O sistema o sistema humano incorporou muito o animal e, infelizmente, coloca ele no lugar de filho, né? E aí começam todos os nossos problemas quando a gente coloca ele num lugar que não é dele. Isso é algo tão comum, né? Eu mesma sempre me policio porque a gente criou o hábito de falar vem com a mamãe, vem com o papai, e aí fica uma situação que a gente fica até um pouco perdido. Será que a gente. Uma pergunta: a gente deixa de amar? A gente ama menos se a gente não chamar de filho, Marcos? Ao contrário, a gente ama muito mais porque respeita o pai e a mãe cachorro, o pai e a mãe gato, né? Então, nas constelações familiares, eu falo para o cliente, né? Olha para o animal e pensa num pai cachorro e numa mãe cadela que ele tem. Ele tem um pai e uma mãe. E a gente desbanca esse pai, essa mãe, na medida que a gente se coloca como tal. Interessante. Olha, são tantas dúvidas, eu fico aqui sempre, né, pensando em tantas coisas que eu quero perguntar e, assim, pessoal, perguntem, tá? Vamos interagindo com o Dr. Marcos. Primeiro, Marcos, quero começar falando sobre realmente esse estresse direcionado para a classe veterinária. Nós todos sabemos que não é só o médico veterinário que é afetado, mas eu gostaria aqui de dar ênfase para a nossa classe. Mas, por favor, nos comente, né, acerca de quanto nós sofremos e quanto demoramos para perceber que isso era de fato uma grande enfermidade. Verdade, Daniela. A síndrome de Burnout ou burnout é a síndrome do esgotamento físico e mental. É uma doença ocupacional e está ligado a, normalmente, problemas, está ligado a profissionais da área de saúde. Na Inglaterra, é 38,2% para cada 100 mil trabalhadores. É o maior nível de suicídio entre os médicos veterinários por conta da síndrome de Burnout. E tem outras questões também, mas especialmente por conta da síndrome de Burnout. Nós não temos estatísticas aqui no Brasil de suicídio de médicos veterinários, mas entendemos que é altíssimo. Então, a síndrome de Burnout, ela precisa ser dita. Eu parabenizei a associação e você pelo tema, porque a gente não fala disso, né? A gente vê veterinários deprimidos, ansiosos, com dependência química, especialmente com o álcool. Mas quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que esse indivíduo, ele apresenta um quadro psiquiátrico mesmo, justamente por conta
do trabalho dele, né? Por que o médico veterinário é uma profissão cuja síndrome ela é muito exacerbada e muito intensa, né? Tem vários motivos, mas eu classifico a eutanásia, o excesso de trabalho, o fato dos tutores trazerem o problema e colocarem nas nossas costas, né? Enfim, uma série de fatores que fazem com que seja muito pesado para o veterinário o trabalho do dia a dia. Sem dúvida. Creio que muitos de nós estamos aqui nos questionando, né? Quantas vezes nós já passamos por isso e muitas vezes nós não nos respeitamos, até porque não tínhamos essa informação. Então, eu primo para que você esteja sempre presente em todos os eventos que a gente possa fazer, porque é um tema que a gente vai ter que ainda conversar muito, até para a gente ultrapassar essas barreiras, porque nós não conversamos nem entre nós mesmos, né? E por que é a dificuldade? Por que a gente tem, a gente não consegue conversar? A comunicação fica extremamente restrita. A gente tem medo, a gente tem vergonha, será, de conversar sobre isso? Tem vergonha, tem preconceito, e o médico veterinário, ele tem uma capa aqui chamada super-homem, né? Tem o super-homem e a super-mulher médica veterinária. Então, a gente incorpora, assim, uma performance ou uma persona, como se diz na psicanálise, de super-herói. No dia 7 de setembro, é muito comum eu ver postagens no Facebook do médico veterinário com asas, né? Fazendo uma analogia a santos, a anjos, a seres muito iluminados, né? E não são. Nós somos, como qualquer outro profissional, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um médico, um advogado, que seja, que precisa e que tem necessidades básicas, mas o problema, Daniela, somos nós, não são as pessoas, não. Não são os clientes, não. Nós não nos respeitamos. Esse é que é a questão. Né? E isso vem da nossa formação. As universidades, elas pecam muito em não olhar para a psíquica do aluno e do médico veterinário. As universidades, elas não respeitam, elas não olham com carinho para esse profissional. Correto, porque também temos um índice muito interessante. Já estão passando por esse processo e muitos já estão cometendo suicídio. E isso parece que não preocupa, né? O pessoal fica alarmado, mas também não toma providência, não chama um psicólogo, um orientador psíquico, de repente, né? Uma pessoa que possa estar conversando com esses alunos com uma frequência. Como temos em esportes, né? Nós somos jogadores de futebol, tem todo um preparo quando vão passar por uma competição que mexe muito com a parte psíquica. O veterinário precisaria, e todos os profissionais de saúde precisariam ter um setor, não sei se é o setor de RH que faria isso, ou que setor seria isso, né? Que a universidade deveria disponibilizar de repente, né, para os alunos. Sem dúvida nenhuma. Até porque eu dou aula para o primeiro semestre, segundo semestre de curso, né? E eu percebo o perfil do aluno. Eu sempre falo isso, né? No primeiro dia de aula eu pergunto assim: quem gosta de animal? Todo mundo levanta a mão. Quem gosta de estudar? Já não levanta tanto a mão, não. E quem gosta de gente? Ninguém levanta a mão. E as pessoas falam assim: eu odeio gente, professor. Eu prefiro o cachorro a gente. Eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, se você odeia gente, você odeia você. Porque você é o quê? Um vegetal? Não. Você é gente. Pelo menos eu acho que é gente, né? Você está renegando os seus pais, o seu sistema biológico primário, original, da onde foi formado. Então, esse aluno, que a medicina veterinária é uma amostra viciada de sociopatas já. Por isso que eles querem fugir da espécie humana e ficar só com o animal. Né? É óbvio que é uma sociopatia bem característica, não é grave, é leve, mas já mostra um perfil psíquico do médico veterinário. Correto. E, Marcos, você acha que os médicos estão preparados para atender esses seres que estão passando por esse problema?
os médicos humanos? Porque o estudante veterinário ou veterinário passa mal, vai procurar um médico. Que médico que nós devemos procurar? Ou nós vamos todos para você, nós vamos todos ser tratados por você. Isso, a princípio, não parece ser um quadro psiquiátrico. Então, não teria necessidade de um médico, a princípio. Os principais sintomas, a gente vai falar sobre eles, dá muito para ser abordado por um psicanalista e um psicólogo, a princípio. Mas, obviamente, se a coisa progredir, né, se não houver um controle da situação, é psiquiatra mesmo. Porque é uma doença ocupacional. Precisa ver se tem tendências familiares, né? E os sintomas que o indivíduo está apresentando. Normalmente, cefaleia, dificuldade com o sono, diminuição do libido, falta de concentração, sudorese, são sintomas iniciais da síndrome do esgotamento físico e emocional, né? Mas infelizmente, passa dessa fase porque a gente não se olha, não se valoriza e não se cuida, né? E aí, infelizmente, a doença se agrava. É verdade. E é que alguns, infelizmente, acabam já ultrapassando os limites. Muitos já estão aí fazendo síndrome do pânico, muitos já estão com todos esses sintomas, porque eventualmente a gente enxerga e percebe um ou outro, dois, três sintomas juntos. Mas quando tudo isso se esgota e realmente ocorre o que a gente chama de esgotamento da adrenal, onde realmente você chuta o pau da barraca, aí vai ter que procurar ajuda mesmo, né? Então, a preocupação é que se realmente está todo mundo preparado para ajudar essa pessoa, se os médicos estão preparados, porque a maioria dos médicos vai acabar indicando uma medicação forte, uma medicação psicotrópica, nem todos recorrem a um auxílio psicoterapeuta, e o fato é que agora, confinados, está tudo muito exacerbado, né? Então agora fica até difícil da gente diferenciar, que tem muita gente que também está tendo esses sintomas, né, Marcos? O confinamento está deixando as pessoas muito agressivas, muito impacientes. Sim, sim. Verdade. Verdade, porque antes, Daniela, a gente saía para trabalhar, então a gente pegava trânsito, almoçava no restaurante, socializava. Hoje nós estamos trabalhando 16, 17 horas dentro de casa. Eu tripliquei o meu trabalho, né? E muitos de nós, com aulas online, com telemedicina, né? Com consultorias. Então a gente tem trabalhado muito e não tem tido válvulas de escape, né? É, eu estou percebendo os tutores, eu estou trabalhando felizmente em período normal, um pouco mais reduzido, mas estou trabalhando. O fato é que as demandas estão vindo com uma carga 5 vezes pior, porque a gente está com uma responsabilidade enorme, os animais estão vindo com as enfermidades, que são os espelhos, muito provavelmente, né, do sistema familiar, mas está vindo ao quadrado, está vindo muito pesado, e os tutores, assim, muito angustiados e querendo que a gente resolva as coisas em segundos, né? E a gente sabe que isso é impossível, e querem em tempo recorde, são pessoas que não têm paciência de esperar você responder, muitas vezes ao telefone. Então, nós estamos sentindo esse peso, sabe, Marcos? Eu e muitos colegas que lidamos aí com as terapias integrativas, eles querem que o médico integrativo seja a solução, porque eles estão vendo que muitas vezes as enfermidades não são solucionadas pela medicina convencional. Então, tá bem pesado pra gente. Tá, verdade, Daniela. Isso não é à toa, não. As pessoas, elas entram nesse inconsciente coletivo, né? Do medo, especialmente, né? E da insegurança do futuro. Mas o coronavírus, essa pandemia, ela veio nos ajudar. Porque ela está trazendo muita coisa boa para quem tem olhos para ver, que é esse salto quântico que a gente precisava dar na diminuição do consumo, num olhar para a gente, na valorização de profissionais mais integrativos, inclusive, né, com terapias menos agressivas. Então, eu, eu sinto muito pelas pessoas que estão adoentadas, né, e adoecendo com o coronavírus. Mas, por outro lado, eu tenho um olhar tão positivo para tudo que está acontecendo, né? E é óbvio que isso não é todo mundo que vai ter essa condição de olhar em direção a isso com positividade, né? É sem dúvida.
E a gente tem que realmente, além de melhorar a condição do bichinho, enxergar o que que essa enfermidade está representando, né, Marcos? Porque a homeopatia e temos essa visão, principalmente aí do espelhamento de todos esses sintomas, nós temos que ajudar todo o sistema, né? Então a gente vai ali fazer uma medicação que vai ajudar o pet e a gente imediatamente já tem que lançar a mão de um aconselhamento. Então nós acabamos nos tornando psicólogos. E muitas vezes nós não estamos preparados, porque muitas vezes nós vamos ao trabalho. Dani, travou a sua fala, o final eu não consegui ouvir. Eu não sei se foi para todo mundo. Difícil a gente ter que fazer o papel de psicólogo, né, Alô, e Dani? aconselhador. Oi, Marcos? Ah, Me ouve? sim, sim. Né? Agora voltei a te ouvir. Voltou. E como é difícil a gente fazer esse papel de aconselhador, se a gente também não está bem, se muitas vezes a gente acorda meio tristinho, né, sobrecarregado, se a gente não dorme direito, porque nós temos também, né, as nossas carências, os nossos problemas, enfim, domiciliares e tudo mais. E como fica difícil ter médico não saudável e ter que tratar um doentinho, né? É bem difícil. É quase impossível, eu diria. Exatamente. Não nos é ensinado isso, né, Dani? Que a gente deveria olhar para a gente primeiro, se cuidar primeiro, e para depois a gente só pode cuidar do outro quando a gente está bem, ou razoavelmente bem, né? Do contrário, como é que pode a gente ter essa pretensão de cuidar de alguém, né? A gente se coloca muito acima, Daniela, dos tutores e dos animais. É a tal da capa do super-homem e da super-mulher, ou o médico veterinário de asas lá, que não, vamos para um lugar mais humilde. Bert Hellinger dizia que a gente fica grande quando vai para um lugar de humildade. E é verdade. Quando a gente se coloca numa condição mais humilde, a gente cresce. Do contrário, a gente fica pequeno. É verdade. E como é complicado a gente, por exemplo, lidar com a situação da eutanásia quando o tutor pede para a gente fazer, eu mesmo, por muitas vezes, enquanto fazia a clínica, a gente era solicitada a fazer eutanásia, era assim, era um dos piores dias e uma das piores noites. E no dia seguinte você tem que trabalhar, ou muitas vezes no mesmo dia, né? Você parava aquele momento, entrava ali na sala, simplesmente fazia eutanásia como se fosse um ato mecânico, mas que estava refletindo em realmente resumir a vida daquele serzinho. Como é difícil, e você tem simplesmente que passar uma maquiagem no rosto e continuar, né, aquele dia, como é complicado. É verdade. Tanto, Daniela, que nós precisamos. Já existe esse movimento entre os veterinários para não fazer a eutanásia ou fazer o mínimo possível de eutanásia. Porque isso é muito lesivo, não só para o veterinário, mas para o tutor também. Ontem eu fiz um trabalho de constelação com uma paciente e ela falou o seguinte: os meus 3 animais que eu eutanasiei, eu tenho uma dor imensa e uma culpa imensa. No entanto, eu tive uma gata que morreu de forma natural. Eu penso nela tão de boa, tão tranquilo. Eu falei, perfeito. Nós somos responsáveis pela saúde psíquica dos tutores também. E, às vezes o veterinário pode falar assim, não, eu cuido só do animal. Isso aí é problema do tutor. Não é não. Isso é problema teu também. Porque se você causar uma ferida nesse indivíduo, que é a eutanásia é um luto que não fecha, que não se resolve, é uma ferida que sangra o resto da vida. Tanto para o veterinário, o que ele nega, ele acha que ele é bonzão, como para o tutor, que ele acha que é um problema do tutor, e não é. Então a gente precisa olhar com mais carinho para isso, né? Sem dúvida, é uma das coisas que mais me doía fazer. Eu, felizmente, hoje
não tenho mais essa solicitação em função de estar atuando numa frente diferente, né, com a medicina integrativa, e muitas vezes eu recorro a algum colega e eu sempre falo para ele, desculpa, eu preciso que você faça, porque o tutor está pedindo e eu não posso fazer, eu não consigo. Mas mesmo assim a gente ainda tenta convencer a pessoa de estar ali do lado, de, né, participar, procurar alguma outra forma, como a gente outro dia estava conversando numa outra live que você estava, de tentar fazer um reiki, tentar fazer uma cromoterapia, conversar com esse animal, fazer assim de outras formas para que ele vá no tempo dele, né? De acordo com a natureza dele. Mas eu sempre tenho que acabar recorrendo a algum colega e eu lamento muito, eu sempre peço desculpa. Eu não gostaria de estar te solicitando isso aqui, eu não posso, eu não consigo, eu realmente fico muito chateada com isso e eu carrego sim esse sentimento que você falou, me dói muito de lembrar cada um e assim e olhar para os olhos deles antes de fazer o pior momento. Sabe que no meu curso de constelação eu ensino frases curativas para você falar para o animal. E é muito comum o tutor falar e o animal fechar o seu ciclo, desencarnar em questão de horas, muitas vezes, ou de dias. Então, a gente precisa trabalhar o apego que o tutor tem para com o animal, né? Porque o que segura o animal, ainda que sofrendo aqui, numa condição ruim de doença, é o apego do tutor, né? Sem dúvida. Muito. É muito difícil trabalhar isso, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora. Não, não, eu entendo que ele já está no tempo dele, e eu já falei para ele, mas a gente fala da boca para fora. Então, nós precisamos sim aprender mais isso. E a pergunta que fica: nós conseguimos, com os cursos que você está promovendo, que são maravilhosos, de constelação familiar, aprender a acomodar esses comandos, como a gente conseguir se blindar, Marcos? É possível isso? É possível sim. O curso é um tratamento, ao mesmo tempo que é uma mentoria dos casos que o colega atende, e ao mesmo tempo é um curso de formação. É tudo junto, Daniela. A gente precisa minimamente estar desemaranhado, que é um termo das constelações, para poder desemaranhar os nossos clientes e pacientes, né? E ao mesmo tempo, o curso acaba sendo uma forma da gente instruir o médico veterinário com relação aos seus casos, né? Esse caso, por exemplo, né, que o animal está no fim da vida, em grande sofrimento, mas ele não vem a falecer, ele não faz a sua passagem, né? É simples, basta olhar para o animal, o tutor, e dizer: olha, eu amo muito você, você é muito importante para mim, no entanto, pode ir, que eu vou ficar bem, né? Eu não quero que você sofra, segue o seu caminho, e tá tudo certo. E fazendo essas frases curativas, olhando para o animal, é muito comum o desencarne dele, inclusive em algumas horas. Quando você faz uma constelação, conta para o pessoal como funciona uma constelação por um animal. O animal tem que estar presente? Não, não. Eu uso uma técnica que eu não utilizo animais. Eu utilizo apenas representantes humanos, só pessoas. É bacana. Outra coisa que vocês têm que provar, gente. Quem tiver oportunidade, participe. Porque se a gente está participando é porque a gente também tem um motivo, né, Marcos? A gente tem um significado, né? Se a gente sente o desejo de entrar, se você vai. Verdade, Dani. Verdade. Na verdade, a gente precisa tratar os animais diferentes, né? Estamos no século XXI, um século quântico, né? Terceiro milênio, né? A gente está muito atrasado, Daniela. A gente precisa evoluir mais rapidamente em relação ao olhar que nós temos para com os animais, né? Então nós somos muito agressivos. As nossas castrações, né?
as nossas alimentações em relação à alimentação do animal, a castração, a vacinação, a forma de colocar ele no lugar errado como filho. Daniela, nós precisamos rever tudo, tá? E eu convido os veterinários a olharem com um olhar um pouco diferente para o animal e seu tutor. Está sendo revoltante e estressante, mas para outros é um momento de pensar nesses valores que estão muito estranhos. A gente agrada um cão, mas vai no açougue e compra um pedaço de carne para comer, né? A gente permite o sofrimento, permitimos esse abate que muitas vezes não é humanitário. Então, enfim, são muitas questões filosóficas, humanitárias que precisam ser ponderadas, né? Que parece que as pessoas esquecem que o animal tem dor. O animal tem dor? Tem dor. O animal tem consciência? Tem consciência. Mas parece que você esquece quando você vai no mercado e traz como diz, uma bandeja de presunto, e você esquece que aquele presunto foi um porquinho que você acha lindo, às vezes você vai e mexe, então esses valores estão estranhos, né? A gente está num conflito com os nossos pensamentos, com os nossos ideais, né? Tá esquisito, né? Tá esquisito. A gente pensa uma coisa e faz E outra, faz né? outra. Tá um pouco estranho, né? Mas eu acho que esse momento ele veio para a gente discutir isso, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, começando pela síndrome de Burnout, é super interessante porque o crescimento nosso, a evolução, começa por aí, né? Nas discussões, em aceitar o contraditório, né? Em olhar para o argumento do outro, né? Isso é muito bacana, né? Sem dúvida. Marcos, e vamos falar em algo assim, que por outro lado está espelhando uma coisa diferente, uma coisa, e a gente pode dizer até paradoxal. Sua tese de doutorado vai estar medindo o estresse dos animais, que são animais que ainda estão na condição de trabalhadores. Eles são super bem tratados, nós sabemos, mas como é que está a parte emocional desses cães? Eu sei que depois de um tempo de trabalho eles são encaminhados por um lar, provavelmente do próprio condutor, do próprio policial que trabalha, né? Porque tem afinidade, óbvio, eles criam laços de amor e de afinidade. Mas como é que é? Tem diferença medir esse cortisol desses que são trabalhadores e dos que são os bebês da casa? Creio que não. Tanto é verdade que a tese chegou à conclusão que o trabalho, o cão trabalhando, indo nas operações policiais, ele não se estressa. Ele se estressa no descanso, quando ele fica num canil fechado, isolado, sem socialização com membros da mesma espécie ou com membros de outras espécies, como policiais, adestradores, condutores, passeadores, etc., né? E fazendo uma analogia para os nossos cães, os ambientes nossos são completamente inadequados. São muito pobres do ponto de vista do enriquecimento ambiental. Então, os nossos cães nos apartamentos estão muito e super mega estressados porque eles Muito estão mais. ociosos. O Uhum. ócio é que leva ao aumento do cortisol salivar. Isso é verdade, porque olha, eu estou dizendo verdade por mim, porque eu já fiz várias vezes esse exame de cortisol e eu sempre comentava com a minha médica, eu falava, mas que estranho, porque eu fico estressada quando eu durmo, se eu deveria estar mais descansada. Então, quando eu acordo, meu cortisol está pior do que quando eu chego no final da tarde, que eu ia para o laboratório de volta e fazia a coleta de novo. Eu falei, tá estranho, como assim? Daniela, a gente precisa olhar muito como a gente descansa. Não é em relação ao trabalho. É Não. engraçado isso, né? Porque quando a gente está no trabalho, nós estamos em conexão com a nossa alma. Você, veterinária integrativa, a sua alma está exercendo o trabalho. Não há estresse. Agora, quando você está dormindo, o sábado, domingo, como é que você descansa? E talvez não, essa tese vem chamar a atenção para que a gente olhe em direção a isso. Eu estou me oferecendo, eu quero ser objeto de estudo, porque olha, eu estou aqui já, a gente já está na oitentena, não estamos mais na quarentena.
E o que eu percebi é que a minha velocidade de trabalho aumentou, estou trabalhando muito mais. Tem semana que eu não percebo se é sábado, se é domingo, quando é feriado, eu falo, ah, é feriado, mas o trabalho continua. Às vezes não estou na rua, mas estou em casa. Então eu acho que eu estou trabalhando mais e espero que o cortisol esteja ok, porque acho que quando eu parar, eu tenho até medo. Se parar, eu vou sentir falta dessa agitação, porque eu estou trabalhando muito, estudando muito. Bom, eu transformei a sala do meu apartamento em escritório. Sem Então é dúvida. 17 horas ligado no computador. É, a Não, gente loucura, tá. né? Loucura. Tá uma loucura. A gente vai precisar de muito fisioterapia para reabilitar as más posturas que a gente está criando aqui, né? De ficar tanto tempo dando aula, fazendo live, escutando tantos colegas, porque as informações vieram em forma de avalanche, né? Como que será que nós vamos ficar? Será que mais sindrômico? Será que nós vamos ter mais estresse? Porque a gente está nutrindo a cabeça de tanta coisa. Eu tenho a sensação que a cabeça está aumentando, aumentando e o corpo está diminuindo, né? Porque a gente está fazendo bem menos exercício. Então, a minha sensação é que a cabeça está aumentando, a gente está sendo nutrido com muita informação. É verdade. Eu acho que cabe agora, no momento que nós estamos, selecionar trabalhos. Eu acho que a gente precisa olhar para as nossas atividades de trabalho e ficar somente com aquelas que a gente se afina mesmo, né? E deixando as demais. Aquelas que nos aborrecem, aquelas que nos fazem gastar mais tempo, inclusive as menos rentáveis também. A gente precisa otimizar a vida da gente. Para mim, está chegando essa informação, assim, muito claramente. Acredito também, acredito também. Marcos, conta pra gente um atendimento interessante, engraçado. Conta pra gente, você já atendeu algum famoso, não precisa falar o nome. Eu sei que você já deve ter atendido muito famoso, que você vai em vários programas de TV. A gente, o Dr. Marcos vai na Cátia Fonseca, já fez várias TVs aí importantes. Então ele é muito convidado para ir em vários programas de TV. Tem algum famoso que apresentou, levou um animalzinho com algum comportamento esquisito e você olhou para o animal e falou assim: ah, aí tem coisa. Não precisa falar o Olha, nome. tem sim. Os famosos, eles têm muito problema, os cães deles têm muito problema de pele. Uhum. Porque a pele é a grande questão do relacionamento, né? Hum. Então, a pele divide o interno do externo. Então, animais com dermatite atópica, com prurido, com quadros alérgicos. Porque essas pessoas, elas, ainda que elas estejam bem resolvidas profissionalmente, financeiramente, a vida delas é muito ruim em termos de relacionamento. Porque as TVs, a mídia no geral, ela acaba proporcionando relacionamentos fluidos, fúteis, né? Então, normalmente, esse tipo de indivíduo, os animais têm muito problema de pele, refletindo a má qualidade dos relacionamentos que essas pessoas têm no dia a dia, né? Então, tem muitos casos aí que são super interessantes. Outro dia eu atendi para sair um pouquinho da pele, atendi um gato com pedra na bexiga, né? E aí perguntei para a tutora assim: você já teve quadros de litíase, de pedra em rim e bexiga, né? Ela falou: não, nunca tive. Falei: na sua família? Ela falou: também nunca tive. Tratei o gato, 2 meses depois ela me ligou e falou: Marcos, aquele dia que eu estava no consultório, eu estava com uma pedra de 1,5 cm no rim direito, eu não sabia. Oh, Depois da tua consulta, eu tive dor abdominal, fui no hospital, fui diagnosticado e tratado, né? Então, é interessante, né, Daniela, como os animais, eles refletem os seus tutores em muitas coisas, né? sem dúvida, às vezes não aconteceu ali naquele momento, mas vai ocorrer, né? Principalmente quando a gente faz as intervenções, né? E eu creio, assim, eu não sei se o pessoal já teve essa experiência, mas nós sabemos que quando a gente mexe no campo, principalmente através da constelação, isso reverbera em poucos dias, né? É verdade. Um caso muito interessante, eu fui fazer uma palestra online na faculdade em Embi, Morumbi, sobre gatos, constelação em gatos. E uma aluna falou assim: Marcos, o meu cachorro morreu atropelado. O que significa isso sistemicamente? Eu falei: alguém
morreu atropelado na sua casa? A moça falou, não. Em casa ninguém morreu atropelado. E tá bom. Respondi outras perguntas, de repente essa moça volta e fala assim, professor, lembrei, o meu avô morreu atropelado por um trem. Acho que está travando. Então veja, né? O quanto o animal estava no lugar desse avô, né? Isso é uma visão sistêmica, né? Exatamente. O que vem muito para nós, Marcos, só para terminar o quadro de enfermidade, para a gente entrar nas soluções, porque a gente não vai falar só dos problemas, tem muita solução boa para a gente fazer. Nos perguntam muito, né, Marcos? Tanto para mim quanto para você e para os nossos colegas integrativos. Por que será que está tendo tanto caso de animal com câncer? Vários animais na mesma casa, e muitos animais não têm sequer parentesco, né? Não são da mesma família, e aí a gente vê a questão oncológica sendo tão importante e tão aí presente. Então, de fato é verdade, aumentaram muito os casos oncológicos, né? E eu sinto, Daniela, que é por conta do ressentimento, da angústia, né? Da falta de um olhar mais carinhoso para os semelhantes da família ou de uma aceitação do que a pessoa está vivendo ou viveu no passado. Então, a mágoa e o ressentimento são combustíveis, entendo eu, para os pacientes oncológicos, sejam eles humanos ou animais. As pessoas podem perguntar assim, mas espera aí, cachorro tem mágoa e ressentimento? Não, o cachorro não. Mas por ressonância mórfica, esse animal é atraído para esse tutor e absorve permeável que são as emoções humanas, né? Então, se você é magoado, o teu cachorro está magoado. Se você é angustiado, o teu cachorro está angustiado. Já cede a uma sugestão de você fazer uma constelação, ou você primeiro faz uma manobra homeopática, como é que você conduz? Eu sei que cada caso é um caso, é óbvio, a gente prima pela individualidade, né, de cada. Sabe, Daniela, Bert Hellinger fala que doença é exclusão no sistema. Então, especialmente os pacientes oncológicos, eu vejo que eles estão ligados às crianças não nascidas do sistema familiar. Normalmente, abortos que as tutoras ou familiares humanos têm e que convivem com o animal, ou muitas vezes nem convivem, mas que estão no sistema familiar. As exclusões são crianças não nascidas, que são os abortos, são as pessoas que são esquecidas da família porque tem alguma questão, ou uma dependência química, ou uma doença psiquiátrica, ou são pessoas que tiveram problemas com a justiça, enfim. Sempre que há uma exclusão do passado, vem um cão e entra no lugar desse excluído. E a doença é para que a gente olhe através dos sinais e dos sintomas que o animal apresenta, lembrando o esquecido, o excluído da família. Que bacana. E aí o movimento dentro da constelação familiar, Marcos, como que é feito essa inclusão, como que as pessoas, quem não conhece constelação ainda, como que as pessoas vão entender esse movimento? Perfeito. Quando você me traz um paciente, um cachorro com câncer, né? E nós vamos constelar. Ele não precisa de constelação. Eu coloco alguém para ser esse animal e coloco alguém para ser essa pessoa que foi excluída. E através de contato visual e frases curativas, a gente vai curando essa questão. Então, por exemplo, quando tem algum excluído, eu peço para a pessoa dizer assim, olhando para o excluído, eu vejo você, eu sei que você está aqui.
Você é muito importante para o nosso sistema familiar. Você faz parte do nosso clã familiar. E com isso, vamos chamar de alma que está no campo morfogenético, revoltada, triste, chateada, se sentindo abandonada, rejeitada, preterida, ela acalma esse sentimento. E com isso o animal melhora da sua doença. Que fantástico. Eu já participei com você de algumas constelações e eu já fui animalzinho por 2 vezes. E é muito interessante que as pessoas falam assim, mas animal não fala, como é que a gente vai saber o que ele está pensando, né? O que ele está sentindo, né? E é muito interessante, né? Quando a gente sente o desejo desse animal, quando ele se expressa, quando a vontade dele está no campo e a gente consegue perceber e transmitir, né, Marcos? Exatamente, exatamente. O animal, Daniela, não é uma cadeira, uma mesa, como imaginávamos no passado. Quando eu fiz veterinária, há 33 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás, eu entrei na faculdade faz 34 anos atrás, a visão que a gente tinha do animal era algo diferente. O animal chegava doente, a gente olhava no máximo para o órgão afetado ou para a doença do animal. Aí veio a medicina holística, depois veio a medicina integrativa, que a gente passa a olhar para o todo, depois veio a medicina sistêmica, né? Onde a gente vai olhar para a família humana e para os ancestrais aos quais o animal está em contato através de um campo de informação chamado campo mórfico. Correto, Marcos. Gente, é tanta coisa que eu não estou deixando o Marcos ficar tranquilo um minuto, né, Marcos? É tanta pergunta. As Que meninas bom! aqui estão muito impressionadas. Pessoal, perguntem, fiquem à vontade, aproveitem. Eu quero contar para vocês que o Dr. Marcos, além de todo esse conhecimento que ele tem, que ele passa para a gente, que a gente fica assim, realmente apaixonado pelo trabalho dele. Quem quiser, Marcos, conta para o pessoal a respeito do Instituto Marcos Fernandes, o que acontece no Instituto, como as pessoas podem te procurar se quiserem fazer um curso, se quiserem ser atendidos com você, por favor. Isso, eu tenho um instituto chamado Marcos Fernandes, que é um instituto de cursos e tratamentos, onde as pessoas buscam as constelações familiares para você, para si e para os animais, e também nós fazemos treinamento nessa área, especificamente de constelações familiares. Inclusive agora eu fiz uma mentoria às quartas-feiras com a doutora Fernanda Pimenta, que é uma médica veterinária que trabalha com comunicação intuitiva e Theta Healing. Então nós estamos fazendo uma mentoria para veterinários, terapeutas, onde a gente está, porque conversa bastante esses dois assuntos, né, Daniela? Comunicação intuitiva e constelação familiar. Tá sendo um show. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo. Pode entrar aqui pelo Instagram mesmo. E a Daniela sempre indica os cursos. Tem um monte de... Todo mundo conhece a Daniela. Todo mundo que está no curso fala, conhece a Daniela me indicou. A Daniela está sempre aqui também com a gente. Sempre, a Fernanda é maravilhosa, eu já assisti bate-papo dela com você, ela é incrível, realmente muito perceptiva, muito com o doutor. Dr. Marcos tem 2 livros lindos, quem não conseguir fazer agora nenhum dos cursos, pode estar comprando os livros, Cara de um, Focinho de outro, e As Constelações Veterinárias. Gente, são 2 livros maravilhosos, extremamente interessantes, amorosos, e dá para vocês terem uma bela noção de tudo isso que a gente está falando agora, né? De tudo que a gente falou dos animais estarem espelhando, né, Marcos? Exatamente. Cara de um, focinho do outro nasceu dessa semelhança, né? Que eu sempre observei entre tutores e tutelados. E, mais recentemente, eu peguei as várias obras de Bert Hellinger e li, estudei, e onde Bert Hellinger escrevia criança, eu riscava e colocava cachorro. E com isso eu percebia que a dinâmica das doenças, elas aconteciam tanto para a criança quanto para o animal.
É muito parecida. Realmente, é bom, tanto nos chamam de pediatra, né? Pediatra dos bichos. Muitas pessoas. E quem quiser escutar Verdade, Dr. Dani. Marcos também, ele é comunicador na Rádio Vibe Mundial, na qual eu já fui várias vezes, comentar da associação, é muito agradável, bate-papo. Só que às 6h30 da matina, nas quintas-feiras, é isso, Marcos? É Então tem que verdade. acordar Dani, cedo. eu trabalho com comunicação, né? Na Rádio Mundial, o programa Saúde Animal há 18 anos, vai fazer 19 anos mês que vem no ar, ao vivo, né? Só nessa fase de pandemia, a gente gravou alguns programas, mas todos os programas são ao vivo, e tudo que eu falo aqui, eu falo lá, né? Dessa questão da visão sistêmica, da medicina homeopática, da terapêutica homeopática, das constelações familiares, enfim, né? Eu acho que uma das minhas missões aí é comunicação, talvez porque eu falo demais, né? Você tem um dom lindo de falar, é até difícil eu te entrevistar. Você é uma pessoa que tem um dom incrível, não só dom de ser médico veterinário, de ter ouvidos e olhos, né, para ajudar através da psicanálise as pessoas. Então é muito difícil para mim, confesso que eu fiquei assim bastante assim preocupada, tensa de entrevistar uma pessoa que tem muita, né, afinidade com a comunicação. Então não é fácil, para mim foi um desafio hoje. Porque eu sou novata, né? Eu estou aí há um mês fazendo lives, mas realmente não é fácil. E quero te dizer que eu te assisto não às 6h30 da manhã, não te escuto às 6h30 da manhã, mas posteriormente fico vendo, fazendo as coisas em casa e fico falando, nossa, olha o tempo todo te ouvindo. É um grande aprendizado, eu recomendo. Exatamente. Eu criei agora, Dani, um curso para tutor terapeuta, que é aquele tutor que vai olhar para o seu animal e vai tratá-lo através de uma forma preventiva em relação às doenças, né? Então, é o tutor terapeuta. É ótimo. É justamente tratar no âmago, né, do problema. Exatamente. Inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, né, Dani? Nós estamos aqui com Sim, sim. muita gente aqui nos ouvindo. Fiquem à Isso. vontade. Aproveitem, pessoal, senão a gente não para de falar. Eu e Marcos, a gente, quando se encontra, a gente fala tanto um com o outro, porque a gente, né, tem muita afinidade e eu sou admiradora do seu trabalho há muito tempo. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem estar perguntando aí coisas que eu não tenha perguntado, porque eu sou enxerida, né? Eu futrico bastante. E uma última pergunta para Ô, ajudar os Dani, veterinários, é e que o o que pessoal está você pensa? preguiçoso. Oi. Teve aqui alguém que falou assim, Rupert Sheldrake, sim, o grande Ah, sim, a Lê cientista que falou. fala dos campos morfogenéticos, né? A Jussara falou assim, É, acompanho o seu programa desde o início, faz tempo então, hein, Jussara? aí, ó, a Lê Ah, tem uma perguntando. pergunta assim, Marcos, Giardia, onde encaixa? Toda doença infecciosa, infecto-contagiosa, ela está ligado à imunidade. A imunidade é a resistência do indivíduo, que ela falha quando há alguma desconexão através do eixo psico, neuroimuno, endócrino, né? Então é uma porta aberta do sistema familiar aos micro-organismos oportunistas, né? E explico. Para nós, da medicina sistêmica, todo micro-organismo é oportunista, todo micro-organismo patogênico, né? Porque a gente é repleto de micro-organismo o tempo todo. Mas por que alguns fazem mal? Porque a gente abre as portas do nosso corpo, do nosso psiquismo para ele. E por que a gente abre a porta? Porque não se olha, porque não se cuida, ou porque o nosso sistema familiar passou por alguma situação que nos desorganizou e precisa reorganizar. Ele está desequilibrado, né, o sistema familiar. Aí, uma pergunta da Jussara. Ju, Conta alguma coisa beijo, Ju. emocionante que o tutor disse para que o animal disse para o tutor em uma constelação. Ah, é fácil.
uma das coisas, os animais, quando eles estão sendo representados pelas pessoas, eles falam pouco, eles olham muito. É um olhar de criança. E eles falam pequenas palavras, pequenas frases ou palavras. A palavra que eles mais falam é amor. Ele fala assim, o animal, ele olha para o tutor e fala assim, eu sinto muito amor por você. Nossa, eu sinto um amor. Então, parece que é uma criança falando. É muito emocionante ver um animal atuando no meio de uma constelação. É muito lindo, né? Eles falam pouco, mas o que eles mais falam é amor. É o que a gente precisa aprender, né? Eles têm uma admiração pela gente, assim, imensurável. Imensurável. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Agatha. Otite. Otite é o dono que grita. É briga de casal na família. É gente que está em conflito. Pessoas que usam da língua uma espada. Inflamam o ouvido, porque quando ele ouve coisas muito duras, muito pesadas, que angustiam muito. Então eu atendo muito otite crônica em cão, que o tutor está brigando com a tutora, ou a família está se desentendendo. Curioso, hein? Curioso. Pessoal, estamos quase chegando já no finalzinho da nossa live. Quero agradecer muitíssimo nosso querido Marcos. Dizer que é sempre uma alegria falar com você, que você sempre é uma inspiração para a gente estar mais tranquila, mais centrada. E quero que você deixe o seu telefone de contato, o seu consultório, onde você atende, que rua? Em São Paulo. Dani, animais eu atendo no bairro da Moca, pessoas eu atendo no bairro da Saúde. Tenho feito muita telemedicina. E eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para todas as pessoas. De antemão, eu agradeço a você, a tua associação que te representa, né? E a todos que participaram. Maravilha, a gente agradece demais. O Marcos, deixa, por favor, então, o teu contato, teu celular. Tá aqui já. Ok, bacana, pessoal. Gente, já já nós vamos sofrer o corte. Aproveitem fazer perguntas aí, ó. Tá vindo mais perguntas. Tá tem uma pergunta anterior. Isso, pedra no rim. As doenças renais estão ligadas a medo, né? Então, o sistema que tem medo, o animal adoece do rim e da bexiga, às vezes fazendo cálculos renais ou vesicais. E a última pergunta aqui da Jussara, conta com... minto, aqui. Pode acontecer ao contrário, se o tutor drenar a doença do animal. Ótima pergunta, Ju. Creio que não. O que é mais comum de eu ver, talvez a sua totalidade, é o animal adoecer por conta do desequilíbrio do tutor. Sem dúvida, porque é a lei da hierarquia, né, Marcos? É a lei de Bert Hellinger, né? Tem a hierarquia aí. Exatamente. Exatamente, Dani. Aí a gente entra realmente nesse conhecimento lindo que o Bert Hellinger deixa pra gente. Quando desarmonizou, perdeu, né, essa coerência, essa forma de equilíbrio, do maior para o menor. Eu tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Só? É isso aí, pessoal. Você já é uma Ó, consteladora, gente, Dani. eu quero muito fazer seu curso, mas é que a gente precisa ir devagar, né, Marcos? Senão a gente. Eu já tenho uma tendência a sobrecarregar a adrenal aqui, mas no momento oportuno eu vou estar fazendo contigo. Eu recomendo muito, por isso que eu converso com vários veterinários, todo curso que eu dou, eu falo, vai fazer o curso de constelação com o Marcos. Como comprar o seu livro? As meninas estão perguntando. Só entrar em contato pelo WhatsApp que eu já faço a intermediação. Fantástico, fantástico. Minhas garotas, minhas vets preferidas, as nossas Josi Batuba, um beijo. A Josi também está sempre com a gente aí. Quem precisar de veterinário integrativo em Ubatuba. Então, gente, vamos finalizando para a gente não levar aquele corte, a gente deixar bem bonito. Eu vou subir esse vídeo para o IGVT e depois baixo na página do YouTube para todo mundo assistir, quem perdeu. Marcos, querido, beijo enorme, gratidão. Obrigado, Dani. Excelente final de semana para todos. Terça-feira, pessoal, Dr. Luiz Fernando Moraes, nosso querido da nutrição.
tá bom? Não percam às 20 horas pelo ABMVI, Diretoria BMVI no YouTube. Beijo a todos. Obrigada, Marcos.